Muito bem, muito bem. Então, vamos aí hoje, que hoje é quarta-feira, 29 aí de setembro de 2020. Já estamos, né, ao apagar das luzes do mês de setembro. Sejam todos bem-vindos, galera do oitavo ano. Que bom que você está aí na nossa companhia. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Muito bem, então vamos lá. Apostila volume 4, decidir como conviver. Decidir, uau, essa nossa capacidade, né, decisiva das coisas, a capacidade que o ser humano tem de decidir, apesar que alguns têm uma facilidade, outros já têm uma dificuldade, né? Tem uns que decidem por si, tem outros que tentam decidir para todos, tem uns que têm a dificuldade de decisão, né? Quando você, por exemplo, alguns alunos, algumas pessoas têm essa dificuldade de decidir sobre alguma coisa, né? Azul ou vermelho, hoje eu vou de azul, hoje eu vou de vermelho, vou de azul, vou de vermelho. Eu pinto a minha unha preto, amarelo. Ai, que dúvida! Com bacon, sem bacon, com bacon, sem bacon. Ai, 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 ligo ou não ligo, ligo ou não ligo, o que que eu faço, o que que eu faço? E a dúvida, você, enquanto está decidindo o que fazer, né, enquanto se decide o que fazer, é uma decisão de não fazer, porque enquanto você está na dúvida, a dúvida é uma sinalização, né, do que não fazer, porque não está se fazendo nada senão, né, trazendo o questionamento, a dúvida. Porque enquanto você está escolhendo azul e vermelho, azul e vermelho, azul e vermelho, há uma decisão ali de nenhum dos dois, nenhum e nenhum outro. Por isso, decidir nem sempre é tão simples, decidir nem sempre é tão fácil, para a direita ou para a esquerda, para cima e para baixo, muito ou no pouco, vamos ou não vamos, compra ou não compra, vende ou não vende, aplica ou não aplica, faz ou não faz, leva ou não leva. Mas já algumas outras coisas já tão simples, né? Já se tornam simples para a gente poder decidir. Por isso, muitas vezes, essa questão do decidir, a dificuldade da decisão, ela está muito realmente baseada nessa questão da convivência, o medo de errar, o medo de não escolher o certo, o medo de prejudicar alguém, o medo de ser criticado, o medo de ser mal falado. Às vezes a gente acaba preferindo não decidir, né? Igual, então, tendo que decidir alguma coisa. Então, essa capacidade que o ser humano tem de decisão, que nem sempre é tão simples, nem sempre é tão fácil assim. Mas a filosofia vai lá para trabalhar com a gente, para mostrar para a gente essa capacidade que o ser humano tem de escolha. Bom, 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 bom. Então vamos conosco. Decidir como conviver. Bom, vimos na semana passada essa questão, então, desse equilíbrio, essa balança que temos aí formado pelas pessoas. E nessa balança formada pelas pessoas, vamos encontrar essas três palavras: equilíbrio, igualdade e justiça. Equilíbrio, tem mais Coca-Cola aqui do que aqui. O pedaço de pizza do seu irmão é maior do que o seu. Igualdade, porque ele pode e eu não posso, e justiça, porque só eu que estou de castigo, né? E maneiro quando você está de castigo e seu irmão passa na sala rindo de você. É uma coisa linda, é uma coisa harmoniosa. Você depois faz o mesmo, né? E assim vai, e horas, né, um dando o troco no outro. Tudo isso para a gente tentar, de alguma maneira, viver no equilíbrio da vida. Bom, enquanto está dentro de casa, tudo bem, mas a grande questão é que essa questão do equilíbrio, da igualdade e da justiça ganha o mundo, as pessoas. E vimos na semana passada, então, que essa questão do equilíbrio da igualdade e da justiça passa na mão de autoridades, de pessoas que, de certa forma, vão reger essas regras e essas leis para que a comunidade pudesse viver em paz. Mas,
Nem sempre foi assim. Há muito e muito tempo atrás. Aí a gente vai aí, ó, galera, na página 4, você vai acompanhando, viu? Vai acompanhando aí para você poder estar interagindo, até porque é muita coisa que a gente depois vai estar cobrando de alguma maneira esse aprendizado que é muito importante aí, tá bom? Antes das mais antigas reflexões filosóficas de que temos notícia, então por isso, ó, antes mesmo, até mesmo antes da própria filosofia, as pessoas, as nações, os povos recorriam às histórias para poder tentar entender o mundo, né? As lendas. Daí, então, por conta dessas histórias, por conta dessas lendas, nasceram os mitos, ou seja, o que é de fato, o que não é, o que é verdade, o que não é, o que é apenas uma historinha que alguém inventou, a questão da cegonha, será que é realmente assim e tal, leite com manga, e todas essas histórias que, de certa forma, foram criadas, inventadas, a filosofia, de certa maneira, foi entrar aí para tentar desmistificar todas essas questões. Mas tudo isso, antes da filosofia desmistificar, era a forma como as pessoas tinham para explicar ou justificar algumas coisas do dia a dia, alguns aspectos da realidade. Muitas dessas narrativas, descrevidas de maneira simbólica, descreviam de maneira simbólica as origens das coisas, as origens. Então, quando as pessoas não tinham a explicação, elas então de alguma maneira se apegavam a alguma orientação que era passada de pai para filho, os contos, as histórias, daí nasciam então aquela questão, é verdade ou não é e tal, aquelas histórias que só se contam num dia do encontro da família, no churrascão da família, aquelas mesmas histórias que você ouve toda vez que tem o aniversário de alguém. Ah, quando a gente morava lá em tal lugar, a gente fazia isso, a gente já caçava tatu, a gente corria atrás de coelho, a gente soltava pipa não sei aonde. E aí eles ri dessas mesmas histórias sempre contadas. Eu estou falando de mim também, porque eu faço isso, aquelas mesmas histórias. E a gente se diverte, né, contando essas histórias. Aí as crianças vão ouvindo aquela história, vão perguntando: isso é verdade? É fato? Ele, né, como assim? E tal. Bom, assim também era antigamente. Porém, com o surgimento da filosofia, novas formas de raciocínio e investigação da realidade foram utilizadas com o intuito de buscar respostas coerentes às maiores dúvidas humanas. Ainda assim, muitos filósofos empregaram alegorias para tornar mais claras as suas ideias. Então, veja só, aqui é interessante que a filosofia, de certa forma, foi para tentar desmistificar os mitos, mas a própria filosofia fez uso dela para poder explicar algumas coisas. Então é interessante que a filosofia tentou desmascarar alguns mitos, mas a própria filosofia fez uso dessa ferramenta, né, tratando não mais como mitos, mas como alegorias. Você já deve ter ouvido essa palavra alegorias na contação de história, por exemplo. Quando vamos para a Bíblia, né, podemos ouvir lá o próprio Jesus dizendo, e Jesus contou determinada parábola, ou seja, ele usou uma alegoria, uma parábola, uma história, para fazer com que os seus ouvintes tentassem entender um pouco o que ele estava tentando dizer. Os filósofos, de certa forma, também fizeram uso das parábolas, nesse caso, chamando-as de alegorias. Então, histórias, não se sabe se eram verdade ou não, mas que eram contadas pelos próprios filósofos para poder, então, tentar fazer responder algumas coisas para as pessoas. Aí estamos ainda na página 4. Aí há uma explicação sobre a alegoria, que são histórias que se valem de imagens e símbolos para representar alguma coisa. Em alguns casos, esse tipo de narrativa utilizado pelos filósofos, galera, se assemelhava aos antigos mitos, chegando a mencionar certos personagens mitológicos. Então, é o que eu já disse, é o que eu já falei. Eles pegaram, então, essa ideia de contar histórias para poder
tentar explicar algumas coisas. E a pergunta que eles mais faziam naquela época, e ainda fazem, é sobre o surgimento do mundo, né? A criação das coisas. Então, já se fazia muito essas perguntas. Quem criou a natureza? Quem criou o mundo? Os seres? Né? O mar, é, 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 os rios, a chuva, o sol, as estrelas, a lua, os animais. Então, essa era uma pergunta que as pessoas faziam muito naquela época e ainda fazem. Claro que hoje nós temos inúmeras respostas a respeito disso. Temos a resposta cristã judaica, né? Com certeza, daqueles que seguem, de certa forma, a Bíblia, tem lá a história da criação do mundo, tá? Toda aquela linda história, de certa forma. Mas existem muitas outras histórias em muitas outras partes do mundo em relação à tentativa de explicar sobre a criação das coisas, a força. Então, uma outra pergunta é: quem criou todas essas coisas? De onde veio essa força? E aí, é, é, nós cristãos, né, claro que vamos falar, com certeza, cremos que quem criou todas as coisas foi Deus. Nós cremos, de certa forma, sim, vamos dizer assim. Mas aí surge, então, uma pergunta, e é a pergunta que sempre vem na sala de aula. Então, se Deus criou todas essas coisas, aí a segunda pergunta é: quem criou Deus? Como é que surgiu Deus? A filosofia, de certa forma, também foi atrás dessas perguntas, não deixou passar barato, não. Por isso, até ainda nos dias de hoje, essa é uma das perguntas que mais intrigam, que mais trazem polêmicas, debates longuíssimos e intermináveis no mundo tanto religioso quanto no mundo da filosofia. Bom, mas falando sobre alegorias, há uma alegoria que ocorreu, por exemplo, entre alguns pensadores gregos, assim em uma das obras de Platão, que viveu no século quinto antes de Cristo, quinto antes de Cristo, 5 séculos antes de Cristo, encontramos uma alegoria que tem o objetivo de ressaltar os princípios fundamentais para a convivência social. Então, Platão, de certa forma, se preocupou a tentar explicar para as pessoas como foi que veio essa questão da harmonia, da paz, do amor, como é que surgiu a ética, o comportamento saudável das pessoas, a irmandade, a comunhão, a longanimidade, a benignidade, a bondade das pessoas, né? A alegria, o compartilhar, a solidariedade. Como é que surgiu? Quem foi que criou então isso aí? Como é que surgiu todas essas coisas? E como era o mundo sem isso? Como é que as pessoas viviam sem tudo isso? Então essas perguntas fizeram para Platão e ele tentou explicar também da seguinte forma. Platão criou uma alegoria que foi contada por um outro filósofo chamado Protágoras, um famoso pensador que viveu algumas décadas antes dele, atuando como uma espécie de professor. Protágoras, então, de certa forma, era um professor que ensinava jovens a participar de debates públicos e de decisões políticas da cidade. Como vocês estão vendo na imagem aí, né, dentro de um local onde as pessoas iriam para debater, para conversar, um local público, mas frequentado apenas por aqueles que desejavam debater determinados assuntos. Protágoras então disse assim: vou contar como os seres humanos descobriram a política e passaram a se organizar, tornando possível a convivência social. Essa história começa com 2 irmãos, Epimeteu e Prometeu, que são personagens de um dos mais antigos mitos da Grécia. Legal, gostei dos nomes, Epimeteu e Prometeu. Epimeteu e Prometeu. O primo teu, o Prometeu que é o primo teu, Epimeteu e Prometeu, né? Pimentão, não, Epimeteu e Prometeu. Epi, quer dizer, depois, e pro, quer dizer, Prometeu, aquele que, de certa forma, enxerga antes de acontecer, e Epimeteu, aquele que só percebe depois que aconteceu, né? É o significado do nome desses dois. Epimeteu, aquele que, de certa forma,
só vai perceber as coisas depois do que ele fez, né? Você conhece gente assim que só vai parar para pensar, né, depois que já fez o negócio? Então esse era o Epimeteu. Ele só pensava depois que fazia. Ele tinha esse mau hábito. E o Prometeu, de certa forma, ele pensava antes de fazer alguma coisa, né? Eu conheço muita gente assim, que só pensa depois que fez a bobagem, a bobeira, a besteira, né? Então, mais ou menos para a gente ter uma ideia de como era a característica desses dois irmãos. Antes que os animais e os seres humanos viessem da Terra para a luz, preste atenção que aí já é a alegoria que quem está contando é Protágoras, baseado na ideia de Platão. Ó. Epimeteu e Prometeu foram encarregados por Zeus. Então já temos três personagens aí. Zeus, Deus, maior, tal. Zeus. Então, antes que os animais e os seres humanos viessem da terra para a luz, Epimeteu e Prometeu foram encarregados por Zeus. Então, Zeus chegou para eles lá e disse assim: Prometeu e Epimeteu, vou passar uma tarefinha para vocês. E a tarefa deles era de garantir, olha a tarefa dele, garantir a sobrevivência de cada espécie. E como que eles fariam isso? Eles deveriam distribuir entre as espécies diversos atributos. Então, Zeus passou uma tarefa para esses dois irmãos, que era de garantir a sobrevivência de cada um deles, de cada espécie da Terra. Então, como é que eles fariam isso? Deveriam distribuir entre as espécies diversos atributos. Então, lá vão eles, o Prometeu e Epimeteu. E aí, pai, vamos lá, meu irmão. E aí, vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer. Então, quando eles olham para a Terra e veem, então, os animais, os seres que estão criados, então eles vão começar, então, ali a dividir tarefas. Eles vão dividir tarefas. Cada um vai fazer alguma coisa. Então, Epimeteu, apesar de ser um pouco atrapalhado, Epimeteu pediu ao irmão que o deixasse responsável pela distribuição e depois revisasse seu trabalho. Então, Epimeteu disse assim: deixa comigo, eu vou fazer tudinho, depois você só vem dar uma olhadinha para saber como que ficou, eu vou fazer essa distribuição dos atributos, das qualidades, né? Atributos é força, vigor, velocidade. Quem assistiu Jumanji, o filme Jumanji, eles fazem isso mais ou menos com os personagens, cada um recebe, né, um atributo, um corre, o outro é inteligente, o outro faz isso, o outro faz aquilo, um é fraco nisso, o outro é fraco. É quando você vai abrir um avatar, né, quando você vai abrir um game e tal, e você está fazendo seu avatar, você então ele quer que ele seja mais veloz, quer que ele seja mais rápido, mas tem uma certa limitação, né, no avatar que você está criando. De certa forma, então, Epimeteu e Prometeu estão fazendo isso, estão distribuindo, mas eles não podem dar tudo para um animal só. Eles têm que dar um pouco para cada um. Para o elefante, deu lá, né, a força e tal. E para o macaco, a habilidade de subir em árvores e tal. E foi dando para um, né, a ferocidade e a velocidade, a capacidade de voar, de cantar dos pássaros. Né? E eles foram derramando, então, essas capacidades entre os animais. Então, Epimeteu disse Prometeu da seguinte forma: deixa comigo, meu irmão, que eu vou fazer tudo. Ó. Depois você só vem e assina o papel, mostrando lá para os Zeus que está tudo bonitinho, né? Então lá foi os dois. Assim, deu a alguns animais a força e a outros a pequenez ou uma grande capacidade de reprodução. Também distribuiu asas, velocidades, né? Eu queria agradecer ao Epimeteu que me deu a capacidade de se camuflar, de rastejar, de ser amigo ou amiga das pessoas. Ah, tá certo, dona Naja. Obrigado, Epimeteu.
de botar um veneno para ninguém chegar pertinho de mim. Ok. Então, assim, ele deu a alguns animais a força, a outros a pequenez ou uma grande capacidade de reprodução. Também distribuiu asas ou a velocidade, a proteção de pelos ou de um couro resistente, além de estabelecer a alimentação e a moradia para cada espécie. Olha só, então o cara foi bom, hein? Fez isso, fez aquilo. Mas ao final, todas as espécies estavam em condições de sobreviver, mesmo de alguns animais servissem de alimentos para outros, viu? Então você vai se alimentar de carne, você disso, você daquilo e tal. E Epimeteu fez um bom trabalho. Agora é só esperar meu irmão vir, vai dar aquela revisada, a gente assina o papel e manda lá para os Zeus dizendo conseguimos fazer tudo, os animais vão conseguir sobreviver. Então, ele estava feliz da vida. Mas, Prometeu constatou que o irmão havia se esquecido dos seres humanos. Mas como o irmão se esqueceu? Lembrou do macaco, lembrou do grilo, lembrou do leão, da onça, da vaca, do hipopótamo, lembrou do esquilo, lembrou do tatu, do coelho, lembrou de tudo. E o cara me esquece dos seres humanos. Tipo aquela Coca-Cola, você bebeu tudinho. Não lembrou que tinha seu irmão ainda. Ou seu irmão não lembrou de você? Como? Tem 2 bifes na frigideira, você pega os 2. Você não lembrou que tem mais alguém para comer, para jantar, para almoçar? Por isso que a mãe logo lembra. A mãe fala assim: lembra que tem mais gente. Como é que esquece? Epimeteu esqueceu dos seres humaninhos. Ele deu tudo para os animais. Prometeu, então disse para ele: meu irmão, como é que você esquece? E pior, não é nada. Pior do que esquecer os seres humanos, pior do que esquecer os seres humanos, ele esquece e não tem mais atributo, já deu tudo para todo mundo. E eles continuavam, então, os seres humanos sem defesas naturais, frágeis, nus e incapazes de produzir o necessário para a sua própria convivência. No entanto, os atributos haviam terminado e o tempo também. Por isso, Prometeu buscou uma solução alternativa. Prometeu, para tentar livrar a pele do irmão, que a dele também estava na jogada, roubou o fogo dos deuses para entregá-lo à humanidade, mesmo sabendo que sofreria um severo castigo de Zeus por essa atitude. Rapaz, você em vez de melhorar o negócio, só piorava. Então, para tentar resolver tapar um buraco, ele fazia outro. Para tentar resolver, já aconteceu isso? Tentar resolver um problema você piora, agravando a situação, foi o que aconteceu com esses 2 irmãos. O fogo representava a inteligência e as artes, as características da civilização. Com ele, os seres humaninhos puderam afugentar as feras, cozinhar, cozinhar seus alimentos, além de transformar barro em construção, metais em armas, e aí que está o problema, confeccionar objetos úteis, mas também inúteis, mas com o mesmo fogo que se foi criado para o benefício, o mesmo fogo o ser humano criou também para malefício. O mesmo fogo que trouxe força, vigor, mas também trouxe poder. Então, quanto mais fogo, mais força. Quem dominava tinha um domínio também sobre as outras pessoas. Então, isso significa que, lembra, tapar um buraco fazendo outro. Ou seja, Prometeu achou que, dando o fogo aos seres humanos, conseguiria resolver então a sobrevivência, mas o efeito foi um tiro no pé. Acabou acontecendo uma coisa muito pior. Mesmo assim, os homens continuaram vivendo isolados, pois não tinham a sabedoria para se organizarem politicamente, para viverem civilizadamente, saber que um quarto é dividido para 2, uma pizza de 8 pedaços cabe em 4 pessoas, ou no máximo 8 pessoas. Então, o homem continua assim,
sem saber essa arte da convivência social de uma forma organizada. Então, quando se aproximavam uns dos outros, envolviam-se em disputas e violências, correndo o risco de desaparecerem. Então, veja só, Prometeu só deu fogo. Meu irmão, fogo? Ai, ai. É igual o pai fala assim, ó, toma esse pedaço. Dois irmãos estão brigados, né? O pai assim, dá um pedaço de pau, uma ripa na mão de cada um e fala assim, se vira agora aí. O que vai acontecer? Né? O que vai acontecer? Então, quando as pessoas se aproximavam, ao invés de se ajudarem, conforme a alegoria de Platão, elas se debatiam, brigavam. E agora, como resolver esse problema? Por isso, então, já que a batata de Prometeu e Epimeteu já estava assando, eles já estavam já com o negócio sujo mesmo, Zeus determinou que Hermes levasse o respeito e a justiça à humanidade. Então foi consertar o negócio lá, ó, leva para eles lá, Hermes. Leva lá respeito e a justiça, leva para o povo, distribuindo-os a todos os indivíduos para que convivessem de forma organizada e pacífica. Então Hermes veio e trouxe para que a gente pudesse viver. Opa, essa imagem não é viver de uma forma organizada e pacífica. Acho que eu errei na imagem, né? Não, essa imagem não mostra viver de uma forma organizada e pacífica. Aqui sim. De forma organizada e pacífica. Assim, galera, nasceu a política. Boa, boa. Trazendo com elas as regras, as leis, as punições para quem praticasse atos desrespeitosos ou injustos. Fica a dica aí para eles mesmos, viu? Então, a política, de certa forma, veio para tentar organizar, para de alguma maneira organizar essas questões para que o ser humano vivesse de forma saudável. Então, essa questão da política não é apenas para os políticos governantes do mundo, mas serve também para dentro de casa, a política da família, a política do bom convívio, da irmandade, da humanidade, da comunhão, do amor, da alegria, da paz, da distribuição, do equilíbrio, da solidariedade. Então, tudo isso veio para ajudar. Mas muito tempo depois, na Inglaterra do século XVII, um filósofo chamado Hobbes publicou uma obra que trazia uma nova alegoria para explicar o surgimento das leis e das autoridades. No início, a condição humana era a de guerra contra todos. Afinal, cada um era livre para fazer o que quisesse e tomar para si aquilo que desejasse. Portanto, não havia paz nem segurança para ninguém e todos temiam o perigo de uma morte. Os seres humanos então concluíram que seria melhor que cada um cedesse a parte da sua liberdade em favor de um líder, né? De um líder. Desse momento em diante, o líder seria a autoridade máxima, um soberano, e todos seguiriam as leis por eles estabelecidas. Assim, todos perderiam parte da sua liberdade, mas tornariam possíveis a sua própria sobrevivência e uma convivência pacífica com os demais. Depois disso, para evitar punições, cada um poderia fazer o que o soberano permitisse. Uau! Então foi imposto autoridades, né, para que administrassem, tomassem conta do povo, né? Depois disso, para evitar punições, cada um poderia fazer o que o soberano permitisse. Então foi colocado sobre nós autoridades. Deveria fazer o que ele exigisse e teria de evitar o que ele proibisse por meio das leis. Daí então surgiram os reis, governadores, né, as autoridades, os presidentes, os patronos, os donos,
que, de certa forma, colocariam em prática, né, diante das suas vozes, das suas autoridades, tentando assim, então, colocar regras para a convivência do ser humano. Reis, rainhas pelo mundo, para cada um pudesse, de alguma maneira, conduzir o seu povo da melhor maneira, da melhor forma. Então, homens sentaram em tronos e, a partir disso, começaram a governar o mundo. E agora eu ordeno. Eu ordeno. Bom, galera, então nós vamos fazer o seguinte: vamos organizar as ideias depois desse diálogo para você fazer na sua apostila, viu? Essa atividade eu não vou solicitar por enquanto, não vou solicitar, mas em breve posso pedi-la, mas por enquanto não. Você vai fazer essa atividade aí mesmo na sua apostila, na página seguinte. Ó. Depois de conhecer essas duas alegorias, vamos preencher os quadros, né? A alegoria contada por Protágoras, né, de Platão e Protágoras, quem era a autoridade lá? Vamos lá? Quem era a autoridade? Então, para quem prestou a atenção na história que eu contei, né, Protágoras foi quem contou a história. Então, quem era a autoridade lá? Quem era o camarada lá? Zeus, sentado no trono, o Deus. Quem foram os 3 ajudantes dele? Primeiro, ele pediu a 2 ajudantes tentarem fazer uma coisa. E aí esses ajudantes fizeram, mas tiveram um probleminha. Aí surgiu um terceiro ajudante. Quem foram esses 3 ajudantes? O primeiro, então, a autoridade, Zeus. E os ajudantes? Epimeteu, Prometeu, e teve um outro camarada que Zeus mandou depois lá. Isso, boa, boa, boa. Hermes. Isso aí. Então, olha lá. Colocando o nomezinho aí, ó. Zeus, os 3 ajudantes. Epimeteu, Prometeu e Hermes. O grande desafio agora é o seguinte: o que cada um ficou responsável por fazer? A responsabilidade de Epimeteu, lembra que Epimeteu deu uma sugestão para o irmão? Aí, meu irmão, vamos fazer o seguinte: nós temos uma responsabilidade que foi dada por Zeus, mas eu vou ficar com tal parte, você fica com tal parte. Eu vou fazer isso e você faz aquilo. Então, qual foi a parte de Epimeteu? Qual foi a parte de Prometeu? E qual foi o papel de Hermes? O que ele foi fazer? O que ele foi mandado a fazer, viu? Então, tá pegando aí, ó. Faz de conta que a sua casa, os 3 irmãos, ou seja, ou as 3 pessoas que vivem em casa, o pai, a vovó, o tio, e o papel de cada um dentro de casa. Você leva o lixo, você lava isso. Então, cada um tinha uma função. Epimeteu de distribuir os atributos. E ele fez isso muito bem, esquecendo do ser humaninho. O papel de Prometeu era verificar, apenas saber se o irmão estava fazendo tudo certo e estava, né, ou se estava ou alguma coisa estava faltando. Então ele fez isso. E o papel de Hermes, como a Júlia já colocou, é levar respeito e justiça para a humanidade. Boa, 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 boa. Na outra alegoria que foi contada rapidinho por mim aí, da mesma forma. Então, quem é a autoridade aí contada por, né, Hobbes, Thomas Hobbes? Quem é a autoridade aí? Quem são, né, os governantes? Quem é o responsável, o líder, né? Isso aí, o soberano. Tem as respostas aqui, ó. Máximo, o líder seria a autoridade máxima, um soberano, e todos seguiriam as leis estabelecidas. Assim, todos perderiam parte da sua liberdade, mas tornariam possíveis a sua própria sobrevivência e uma convivência pacífica com os demais. Depois disso, para evitar punições, cada um poderia fazer o que o soberano permitisse, deveria fazer o que ele exigisse e teria que evitar o que ele proibisse por meio das leis. Então, olha aí, ó, soberano, quem são as demais pessoas, aí os responsáveis, e que nós, então, a nossa responsabilidade era abrir mão das liberdades individuais, ok? Abrir mão das nossas responsabilidades individuais e poder fazer apenas aquilo que está dentro do parâmetro determinado pelo soberano, ou seja,
É como se a sua mãe te levasse no shopping e falasse assim, olha, o que você quiser aí, você pode comprar. Ela está determinando. O que você quiser aqui dentro do shopping, você pode comprar. Só não entra nas lojas. Como é que eu posso? Como, né? Só não entra nas lojas. Então ela falou assim, você pode. É tipo levar no shopping no domingo, né? Você pode comprar, mas tá tudo fechado. E tal. É como levar uma criança no parquinho e falar com ela, você só vai brincar na areia, você não pode brincar aqui nem ali e tal. Então, de certa forma, a autoridade, o soberano, determina algumas limitações, né? E responsáveis por cada parte. Que responsabilidades são essas? Próxima aula, tá? Na próxima aula, semana que vem, vou trazer a resposta tudinho prontinho aí para vocês, apenas para a gente poder entender melhor. Essas respostas, todas elas estão no texto que acabamos de ler aqui. Então, de certa forma, é uma espécie de interpretação de texto. Na próxima aula, a gente vai, então, trazer aí as respostas. A primeira parte a gente fez, show de bola. A segunda, a gente vai dar uma relida para a gente poder fazer da maneira mais saudável na próxima semana com os resultados aí, tá bom? Tenta fazer aí essa atividade relendo o texto aí da página 5 e 6. Lembrando então, galera, que foram lançadas algumas atividades em relação ao segundo trimestre, uma trilha que vale 5 pontos, as atividades valiam 3, a outra valia 4. E na semana passada passamos aí também uma trilha que vale 5 pontos. Somando tudinho até agora, já são disponíveis para cada aluno do oitavo ano B 20 pontos. Olha que bacana. Então já 20 pontos disponibilizados para a gente. Se você já fez, parabéns. Se você não fez, próxima semaninha a gente vai passar mais uma outra atividade. Então essa semana a gente não vai passar nenhuma atividade pontuada, viu? Apenas aí faça a atividade na apostila, tente fazer. Mas semana que vem a gente vai estar trazendo uma atividade para concluir, para fechar aí, né, de alguma maneira, o trimestre, os 30 pontos possíveis e poderão ser alcançados por você. A única coisa que eu peço é que você revise, né, dá uma olhadinha se você fez todas essas 5 aí, viu? Porque já estamos fechando, então, também a pontuação. Tem gente que ainda não fez nenhuma, tem gente que fez a metade, tem gente que já fez todas. E é interessante você fazer para você não ficar perdido, não ficar para trás, né? Se você tem alguma dúvida em relação a alguma atividade, se fez ou se não fez, manda então lá para o meu e-mail a perguntinha para saber qual atividade que você está em dúvida e tal. Todas elas estão no portal Positivo On, é fácil você verificar. Sempre lembro que atividade em andamento não é atividade entregue. Então verifica lá, talvez você só passou e a atividade está em andamento, significa que você não finalizou ainda, tem que passar lá e entregar. Tudo bem? Beleza? Então essa semana a gente, inclusive já estou mandando para a coordenação aí os nomezinhos dos alunos que não fizeram, os que estão devendo alguma atividade. Então corre lá, procura saber se você